Ora boas, eu neste momento quero falar acerca do diálogo racional, entre aspas, o debate dialético, em que existe e posso falar até acerca do que é preciso. Para o diálogo racional, por exemplo, é conveniente que se vá, que ambas as partes vão com os mesmos conhecimentos, ou com relativamente os mesmos conhecimentos, ou com minimamente os mesmos conhecimentos. E, por exemplo, dependendo do contexto, com as mesmas referências empírico-objetivas que possam sustentar determinadas crenças, para depois se estudar e se debater, a ver se bate certo, por exemplo, as premissas e as conclusões, a relação entre elas, ou a correlação. E porque é que eu, muitas vezes, não gosto muito de entrar em debates dialéticos ou diálogos racionais? Porque eu sei que existe uma coisa, principalmente acerca da espiritualidade, porque eu sei que existe uma coisa chamada apego a determinadas crenças, ignorância por escolha, princípios negativos, e eu sei que existe uma coisa que é, e eu desenvolvo algum trabalho acerca disso, que é a falácia da denigração a priori, ou a falácia do espantalho, em que se deturpa o argumento do próximo para o tornar mais facilmente refutável, por exemplo. E porquê é que eu não entro, por exemplo? Principalmente quando estamos a falar de assuntos difíceis. Porque exatamente aquilo que. Por causa de exatamente aquilo que eu falei, que tem a ver com o princípio denigrativo, com a precipitação hermenêutica, a denigração hermenêutica, em que uma pessoa está mais preocupada em denegrir o outro do que em procurar compreendê-lo. Falhando neste sentido com aquilo que eu chamo de dever hermenêutico. O dever de procurar compreender o outro. O dever de procurar o lado positivo daquilo que o outro diz. E quando, ainda por cima, a priori, não existem os mesmos conhecimentos, não existe um mínimo de mesmos conhecimentos, nem existe o mínimo de referências empírico-objetivas que sustentem determinadas crenças que depois vão estar em debate, por exemplo, ou em diálogo racional, torna-se muito complicado. Porque quando, à partida, as pessoas não se querem compreender, e além de não se quererem compreender, não têm os mesmos conhecimentos, nem têm a mesma bagagem empírica, isto tem tudo para correr mal. Portanto, se há falha de conhecimento, há falha de bagagem empírica, existe má vontade, as pessoas não devem perder tempo e energia com isso. Por isso é que eu partilho o meu trabalho, faço os meus vídeos, escrevo os livros, posso até fazer conferências ou palestras ou assim, mas eu partilho o meu trabalho. Eu não vou entrar em debate dialético, muitas vezes, com quem não vou perder tempo e energia com quem só quer denegrir, só quer deitar abaixo. Porque isso só demonstra, às vezes, falta de autoestima e falta de independência emocional. Nem sequer tenho de perder tempo e energia, porque isto é mesmo perder tempo e energia, a tentar convencer do outro de seja o que for, porque o outro não é superior a mim. Para eu ter de convencer e para poder estar certo por causa disso. Nem eu sou superior ao outro. E quando uma pessoa tem este relativismo, uma pessoa percebe que, e esta autoestima e independência emocional, ou seja o que for, uma pessoa percebe onde é que uma pessoa deve canalizar energias e o seu tempo que é precioso e onde é que uma pessoa não deve. A partir do momento em que isto aqui é um conselho também às pessoas, começamos a perceber que o outro não está a ouvir o que uma pessoa está a dizer, que o outro não está a tentar compreender aquilo que uma pessoa está a dizer, que o outro não tem os mesmos conhecimentos, não quer ter, não tem as mesmas referências empírico-objetivas, nem quer ter, uma pessoa não tem de perder tempo e energia para tentar convencer de nada. Porque muitas vezes as pessoas só querem ter atenção. As pessoas só querem alimentar-se de conflitos. E quando eu digo só querem ter atenção, digo no sentido negativo. As pessoas querem sugar a nossa energia. Portanto, e felizmente que essas coisas não costumam acontecer na vida, portanto, não percam tempo e energia para tentar convencer os outros ou para tentar convencer as pessoas que não querem ser convencidas. Porque
tanto com esse comportamento uma pessoa perde energia, como nós não somos ninguém para o outro ter de pensar como nós podemos estar certos. Como o outro não tem de pensar como nós, para ele poder estar certo. Temos de aprender a ser relativistas, a ler coisas diferentes, a estudar coisas diferentes, a ouvir o que os outros dizem, procurar compreender o que os outros dizem, para aprender coisas novas, para nos podermos colocar em causa, para podermos crescer consciencialmente, sem conflitos. Não temos de criar conflitos, nem temos de alimentar conflitos. Não temos de tentar convencer, por vezes de forma conflituosa, o outro de nada. Porque o outro tem a liberdade para acreditar no que ele quiser, para estudar o que ele quiser, para investigar o que ele quiser. Assim como eu também tenho, assim como nós também temos, e temos de fazer uso disso. O que eu incentivo sempre é a liberdade intelectual, a independência intelectual, a curiosidade intelectual. E quando uma pessoa começa a notar que nos outros não existe isso, uma pessoa não deve perder tempo e energia com isso. Porque o outro nem sequer quer ser convencido, o outro nem sequer quer aprender, o outro nem sequer quer ouvir, o outro nem sequer quer compreender. Os outros, por exemplo. Portanto, cuidado com os diálogos racionais. Cuidado, entre aspas, uma pessoa deve incentivar-se, mas cuidado em que sentido? Cuidado com os debates dialéticos. Quando existe muito ego no meio, porque não se vai aprender nada naquilo. Poder-se aprender é aquilo que não se deve fazer, por exemplo. Portanto, ou as pessoas aprendem a entrar em diálogos racionais, em que existe, à partida existe ou deve existir, relativamente os mesmos conhecimentos, o mínimo de conhecimentos, relativamente ao assunto daquilo que está em jogo. E relativamente ou minimamente as mesmas referências empírico-objetivas que, neste caso, possam sustentar determinadas crenças. E assim se pode tentar compreender se as premissas batem com as conclusões e etc. Ou então é preciso ter cuidado. Porque quando existe má fé, não vale a pena. Quando existem princípios negativos, quando existe uma ignorância por escolha enorme, que uma pessoa escolhe a ignorância, uma pessoa não admite o próprio estado natural da ignorância e procura sair dele e tem aquela humildade para compreender o outro, para ouvir o outro, para se colocar em causa. Quando não existe esse tipo de coisa, os debates dialéticos, os diálogos racionais só são conflituosos. E das poucas coisas que se aprende que não se deve repetir. Portanto, temos de nos colocar em causa, eu digo isto muitas vezes, temos de evitar conflitos com os outros. Temos de evitar tentar convencer os outros a pensar como nós. Nós dizemos aquilo que sentimos, dizemos aquilo que pensamos, dizemos aquilo que acreditamos. Quando há ambiente propício para a harmonia nesse sentido e para a aprendizagem mútua, mas quando se começa a perceber que o outro nos quer colonizar, ou que o outro só nos quer denegrir, desligamos-nos. Não continuamos, não vamos perder tempo e energia, não vamos criar uma energia negativa, o gerar e alimentar, para coisa nenhuma. Eu lembrei-me disto por causa de uma coisa que eu vi. Lembrei-me deste assunto por causa de uma coisa que eu vi a acontecer, que agora também não vou falar nisso, que eu vi a acontecer, ou que vejo a acontecer. Eu vejo às vezes nas redes sociais, em grupos de filosofia, as pessoas atacarem-se de uma maneira que eu uma vez partilhei um vídeo de 20 e tal minutos, para vermos até que ponto vai a ignorância por escolha das pessoas, e o princípio denigrativo, e o conflito, e a preguiça intelectual aguda e crónica, a falta de boa fé, a falta de vontade. Eu partilhei um vídeo, por exemplo, num grupo de filosofia, acerca da racionalidade da crença em Deus. E logo segundos depois estava lá um comentário que é lá vêm estes cristãos a fazer de racional aquilo que é irracional. Se tivesse visto o vídeo, segundos depois, portanto, logo à partida, não deu tempo para ver o vídeo, que são 20 e tal minutos. Segundos depois, um minuto depois, mais ou menos. Depois, se tivesse visto o vídeo,
teria percebido que eu estava a falar na racionalidade da crença em Deus em termos filosóficos, levantando questões, colocando algumas respostas e todo esse tipo de coisas. Não em termos religiosos, porque eu não tenho nenhuma religião. Eu gosto de ter um espírito livre, gosto de incentivar a mim própria a liberdade e a curiosidade intelectuais, gosto de ler coisas novas, por exemplo. Portanto, logo à partida, uma pessoa ouvir ou pode ver que há pessoas que não querem ver. O que é que eu posso desconstruir com isto ou analisar com isto? Um minuto depois, por exemplo, a pessoa já estava a comentar um vídeo que tinha 20 e tal minutos. E de forma denigrativa. Agora, imaginemos que isto é preconceitos. Por causa de um título. Imaginemos que eu estava a falar no sentido irónico, que eu estava a falar a racionalidade da crença em Deus como se estivesse a falar num sentido negativo. Imaginemos que nós entrarmos num debate dialético, um diálogo racional, com pessoas que se afirmam com esta ignorância por escolha, com este tipo de preconceitos, com este tipo de falaciosidade negativa, com este tipo de hermenêutica negativa, com princípios negativos, que eu já disse, com... O que é que... Nós devemos perder tempo e energia com isso? Não. A pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer compreender, a pessoa não quer procurar conhecimentos, não quer procurar referências empírico-objetivas, não quer nada. A pessoa quer continuar igual e quer impor isso no outro, e nós não vamos, nem devemos perder tempo e energia com isso. Isto acontece no dia-a-dia. Quantas discussões violentas por vezes. Por isso é que aquela cena não se deve falar de futebol, da política e da religião. Porque é que existem discussões tão fortes e violentas entre as pessoas quando se trata de assuntos polémicos e não só? Porque as pessoas, por causa do ego quando está muito ativo, as pessoas não estão com humildade a ouvir o outro e a partilhar conhecimentos. O que existe muitas vezes nessas discussões é jogos de poder. Não interessa a verdade, não interessa falar da ilusão, não interessa falar de conhecimentos, não interessa falar de novas experiências, não interessa falar da transformação. O que está muitas vezes a haver nos debates dialéticos e nos diálogos racionais é jogos de poder. É uma competição constante. Onde é que está a verdade no meio disto tudo? Não há preocupação com a verdade quando existe muito ego no meio. Quando existe sentimento de superioridade, quando existe inferiorização, quando existe denigração, quando existe ridicularização, quando existe uma data de formas de falácias, por exemplo. Não há compreensão. Nem sequer há possibilidade para entrar novos conhecimentos. E se não há possibilidade para entrar novos conhecimentos, não existirá necessariamente possibilidade para entrar novas compreensões, nova consciência da realidade. E quando se fala de espiritualidade, considero muito importante falar a novas referências empírico-objetivas que suportem, que sustentem determinadas crenças, porque elas existem. Não existe espaço para a transformação. Quando não existe espaço para a transformação e para a mudança, não existe espaço, e isto é básico, e espero que fique quase como tese, como síntese. Quando não existe espaço para a mudança, para a transformação, para a diferença, não existe espaço para o verdadeiro diálogo racional e para o verdadeiro debate dialético. E isto é altamente... Isto é básico. Portanto, se nós desejamos diálogos racionais e debates dialéticos saudáveis, primeiro tentar perceber se existe um ego enorme na parte do outro. Depois tentar controlar ou desativar o próprio ego. Porque o que é importante sair de um diálogo racional e de um debate dialético é a evolução, é a consciencialização, é novos conhecimentos, novas compreensões, possibilidade de transformação para algo melhor, possibilidade de mudança para algo melhor, admissão de possibilidades, abertura consciencial. Num debate dialético e num diálogo racional deve-se incentivar, relativamente a ambas as partes, as várias partes, a independência intelectual, a curiosidade intelectual e a liberdade intelectual. Deve-se amar a verdade, deve-se amar a sabedoria. Quando isso não existe, só se perde tempo e energia e só se alimenta conflitos e negatividade. Isso não resolve nada. O que é preciso, por isso é que eu falo enquanto princípio filosófico fundamental, é preciso humildade.
do princípio socrático ou platónico, eu só sei que nada sei, mas só a capacidade para admitir a própria ignorância, a própria falibilidade. Quando não existe isso, os debates dialéticos, os diálogos racionais só poderão correr mal. Portanto, por agora acho que é tudo. E cumprimentos filosóficos.